Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem com todos? Tentando hoje. Hoje a gente vai fazer duas lives, sendo que eu tô hoje dentro aqui de casa, num lugar diferente do que eu estava acostumado a fazer. Vamos ver se vai dar certo, se vai dar tudo bem. Beleza? Então, só para vocês que estão entrando, são duas lives que a gente vai fazer hoje. Uma que começa agora, cujo convidado é o Fábio Queiroz, presidente da ACERJ, da nossa Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro. E a segunda, presidente estadual do meu partido, Cidadania. Então já identificamos o Fábio. Tá aí ele aí, ó. Fala, Fábio. E aí? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo. E você, como é que tá? Levando, tudo bem, tudo indo. Que luta, né, cara? Que luta. Com a tua ajuda aí melhora muito. Cara, Verdade. que luta aí. Que luta. A gente nunca imaginou que... Estamos aí. Eu sei disso, cara. Tenho acompanhado a tua atuação, tua função, né, de presidente da Associação de Supermercados e, dada a situação que hoje a demanda é enorme por conta da pandemia, pô, você está sendo super tranquilo e super atuante nesse momento tão difícil, quando as pessoas precisavam da ACERJ, você está firme e forte aí. Então, já começo te dando parabéns, cara, que imagino o quanto você está sendo chamado para participar de entrevista, de live, disso, daquilo, porque tá todo mundo querendo saber como é que você tá, como é que os supermercados estão, né? Como é que estava esse movimento dos supermercados aí ano passado, cara? Até ano passado, como é que era o quadro? Para a gente dar ver do início, né, como é que estava e a gente tentar depois trazer para esse ano, desde o momento que começou a pandemia. Como é que estava antes? Então, a gente vinha enfrentando uma crise econômica que atingia todo o comércio, a indústria, uma economia desaquecida, uma expectativa que criou-se no ano de 2019 de uma recuperação econômica, que a gente até enxergou, mas não nos níveis que eram esperados. E, sobretudo, Rafa, aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, economicamente, está um degrau abaixo de, são 26 estados e mais a capital federal, né? Então, você pode botar aí dos 23 estados, a gente está abaixo economicamente, ou mais até, por conta de sucessivas escolhas nossas que acabaram redundando aqui numa tempestade perfeita quase, né? A gente teve crise da SEDAI, a gente teve enchentes, a gente teve a crise dos royalties do petróleo, que impactou muito o nosso estado. E agora essa pandemia, que aí é o hecatombe, né? Aí foi É o auge do problema. Aí é o auge do problema. Então, assim, os supermercados ali estáveis, não conseguindo crescer, mas não decrescendo vendas, mas por conta de um movimento nosso de inaugurar muitas lojas. A gente teve muita inauguração em 2019. Isso não é bom. Explico. Inaugurar lojas é sempre bom. O que não é bom é que nós não tivemos um crescimento orgânico. Porque se você está andando de lado inaugurando loja, significa que a loja, que a venda nas mesmas lojas que haviam, desconsiderando as inauguradas, significa que ela caiu. Então, assim, mas era um cenário, o Rafael, que era um cenário Brasil, né? Volto a dizer, o Rio de Janeiro com um impacto um pouco maior, mas o cenário Brasil. Agora, meu amigo, quando veio a pandemia... Aí foi o pandemônio. Aí foi o pandemônio. É um pandemônio. O nome tinha que ser pandemonia, é verdade. Porra. É verdade, é verdade. Aí, assim, vocês estavam tentando se segurar em 2019, com todos esses quadros de dificuldade que você colocou aqui pra gente. Aí entramos nesse período da pandemia em 2020, que... Assim, como é que foi esse primeiro momento? Isolamento social,
demanda começando a crescer muito. Como é que foi essa... Quando é que caiu a ficha de que, poxa, o negócio assim, tá brabo? A gente agora está numa situação totalmente inédita e diferente do que a gente já passou. O Brasil nunca passou por uma grande guerra, o Brasil nunca passou por uma grande praga, uma grande peste. Então, assim, realmente você usou a palavra certa, né? Cair a ficha. Em que momento caiu a ficha? Pois bem, decretou-se a pandemia e houve uma corrida inicial para os supermercados nos bairros onde a população tem o maior poder aquisitivo. E aí, Rafael, você iniciou essa conversa falando de atuação, de liderança. E eu queria muito falar com você, que é um líder, com o público que está nos assistindo, porque todos nós devemos ser líderes de nós mesmos e todos nós somos líderes em determinado momento. Então, quem matou o Osama Bin Laden foi uma estagiária, né? Porque o FBI já deu como não prioridade, já tinha dado o Bin Laden como não prioridade, a prioridade era apenas não sofrer um novo ataque e tinha arquivado o caso do Bin Laden lá para poder persegui-lo. E uma estagiária descobriu que tinham matado um cara errado. Não era o cara, mataram o cara e deram aquele cara como morto. Aí foram atrás desse cara e pegaram o Bin Laden. Então assim, ela foi a grande líder daquilo ali, era apenas uma estagiária. Então, a liderança não tem nada a ver com o cargo que a gente ocupa, assim, com as atitudes que a gente toma. Exatamente. Então, pois bem, quando foi decretado que a gente olhou aquela correria para os supermercados, para nós era muito cômodo. Deixa, vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. 2, vamos ficar quieto, porque a gente não sabe até quando o abastecimento vai estar regularizado. Aí eu coloco a cara na televisão, eu coloco a cara com os políticos e depois dá uma crise no abastecimento da população, vem para cima de mim, vem para cima da Sérgio. Mas, Rafael, aí entra o propósito, que é acima da liderança, que é acima de pessoas, que é acima de processos. A gente tinha um compromisso. E você, que é um político maravilhoso, você entende do que é compromisso. Quando você veste essa camisa, não tem lucro que faça você desistir. E a gente percebeu que a gente está falando de uma maratona e não de uma corrida de 100 metros. Não adiantava nada a gente fazer aquela venda ali e depois as lojas estarem infectadas ou desabastecidas, porque nenhum supermercado do mundo aguentaria todo mundo se super estocando, todo mundo correndo para eles. Então a gente ia vender naquele momento e depois certamente a gente teria problemas como tumultos, como saques, e a gente já conhece bem esse tipo de cenário. Pois bem, mas havia um outro dilema muito pior a ser resolvido, Rafael, que era, Fábio, líderes bons, líderes que você conhece, que eu conheço, pessoas competentíssimas me ligando e falando, não coloca a cara na televisão e nem com as autoridades para garantir o abastecimento. A gente não sabe o que vai acontecer. Aí a gente tem um comitê de crise aqui na SERJ, né, muito competente, multidisciplinar, é uma outra dica que eu coloco. Não adianta todo mundo olhar para o mesmo lado. A gente precisa de várias visões para poder chegar a uma decisão, ponderar vários cenários. E foi o que a gente fez. A gente começou a monitorar, Rafael, a cadeia de abastecimento lá do produtor, que você entende bem. Produtor rural, o pequeno produtor, que já tinha sofrido com as enchentes recentemente. Sim. Era uma preocupação nossa. Esse cara tem capacidade? O período pré-carnaval dessa galera já foi bem difícil, né? Já foi bem difícil. Avançamos, vamos para as indústrias, como é que tá? Vamos para os distribuidores, chegando finalmente aos transportadores, que é uma ponta muito exposta. Esses caras estão na rua o tempo inteiro. É muito difícil. E a gente monitorou isso e entendeu que a cadeia estava extremamente forte, produtiva, funcionando. A função agora nossa era de liderar os supermercados para conversar com eles. Trabalhem agora com estoques altos. Por quê? Porque se algum elo dessa cadeia de abastecimento se romper
A gente consegue ter tempo com esses estoques altos de abastecer a população para achar a solução do problema, em conjunto com os nossos próprios parceiros, com as autoridades, porque não? Você é testemunha viva de tantas ajudas que eu já te pedi e não tenho vergonha nenhuma disso, porque você está ali para servir o povo e eu estou aqui para levar para o parlamentar a necessidade do povo, porque se você não tem loja de supermercado. Se a gente não levar para você a demanda, a tua atuação política está prejudicada. Então, Exato. é entender também esse sistema. Como eu não tenho loja também. Se o supermercadista não me ligar, eu nunca vou saber do problema dele. Então, voltando. Então, a gente se fechou, Rafael, e tomamos a imensa decisão, duríssima, de que eu ia para as televisões, para as mídias. Todos vocês certamente em algum momento me viram em alguma mídia tranquilizando a população, dizendo, as lojas estão e permanecerão abastecidas por um bom período. 2, não se superestoquem, porque se isso acontecer, a gente vai ter um desequilíbrio na cadeia de abastecimento que faz que aumente o preço, que gera corrida para as lojas, tumultos e saques. E saque, Rafael, aqui eu quero fazer uma justíssima homenagem à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através do seu comandante-geral Figueiredo, Coronel Figueiredo, que virou para mim e a gente fez um grupo de WhatsApp com os supermercados e o primeiro saque que há gera uma onda de saque. Aí a paz social, meu amigão, vai toda... Vai para o espaço, vai embora. Pois bem, quando eu fui à televisão, as grandes mídias e as redes sociais e todos os canais que você pode imaginar, tranquilizar a população, aquilo é apenas uma centelha. A minha palavra sozinha, ela não tem o condão, ela não tem força para segurar um cidadão dentro de casa. Mas quando ele me escutou e ele chegou na loja e viu a prateleira totalmente abastecida, ele falou, pô, cara, aquele garoto estava falando a verdade. Ele voltou para casa dele e ele parou de correr aos supermercados. Qual o efeito disso? Nós temos mais de 45 dias de pandemia decretada e nós não tivemos nenhum problema de abastecimento no estado do Rio de Janeiro. E mais, eu garanti isso ao governador. Esperava você. Foi, voltou. Então, assim, falei com o governador, falei com o prefeito, falei com você, que além de ser presidente da Comissão de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ainda é um cara que eu considero como legítimo representante mesmo, um cara que entende e um cara que batalha por. Então, assim, eu tinha um compromisso com vocês, e mantenho ele, de que monitorando a cadeia de abastecimento, qualquer problema que der, eu ainda tenho meus altos estoques. Então, a gente vai ter tempo para ir consertar isso. Então, eu reafirmo para a população, nós estamos absolutamente regularizados no abastecimento do Estado. E mais, Rafa, isso é um grande motivo de orgulho. Países muito mais desenvolvidos do que o nosso, com muito mais infraestrutura, sucumbiram muito tempo antes. Então, quero parabenizar toda a cadeia de abastecimento em nome dos supermercados que representam e aos heróis do varejo que estão lá se expondo. Todos nós queríamos estar em casa. Eu sou asmático, eu sou do grupo de risco. Eu estou rodando loja, porque a gente não tem opção. As lideranças, nesse momento, elas precisam, sim, dar o exemplo. Quando as pessoas me veem nas lojas, as pessoas falam, pô, não sou só eu que estou me expondo. Quando as pessoas veem os donos de supermercados nas lojas, falam, pô, não sou só eu que estou me expondo. Então, assim, Rafael, eu tenho muito orgulho de tudo que aconteceu e desse case que eu acabei de te contar. Eu queria aproveitar para comentar aqui em cima disso. Quando você falou, poxa, a pessoa chegava ao supermercado e via que realmente os estoques estavam todos lá, o supermercado abastecido.
As pessoas poderiam fazer a compra dos seus produtos sem ficar, está faltando A, está faltando produto B. Foi a hora que o discurso se adequou à realidade. Então é a hora da coerência, né? Opa, ele falou, eu cheguei aqui, constatei, beleza. Aí que vem o tal do ganho de credibilidade. Na política a gente fica sempre muito assim, sendo questionado assim, o que eu estou falando aqui, será que ali na frente realmente vai acontecer? É a tal da promessa, né? Pô, vai ficar só na promessa ou a coisa vai sair do papel e realmente vai se concretizar? Então a gente acompanhou, né, de perto ali. Para quem não sabe, só para quem entrou agora há pouco tempo, o Fábio é presidente da ASERJ, Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. E nesse momento a gente está vendo que tanto os supermercados quanto as farmácias estão sendo, talvez, os estabelecimentos que mais estão sendo demandados, seja para os medicamentos ou seja para os insumos dos quais nós precisamos tanto nesse momento. Então, naquele momento, a gente, no início da pandemia, participou de uma reunião, eu lembro, na prefeitura, lá na Cidade das Artes, tentando tomar aquele cuidado com cada um não ficar muito perto um do outro, fala no microfone o prefeito de um lado, a gente do outro, tentar limpar, botar tudo bonitinho ali. E a gente tentou ali ver se algumas decisões seriam tomadas para garantir o que você falou, garantir o abastecimento. Um dos problemas que a gente tem hoje ainda, Fábio, não com abastecimento, mas falando agora no nível de governos mesmo, a gente tem hoje a prefeitura que está assim, levando bem ali a situação da pandemia. Tem o governo do estado que também está tomando suas atitudes e tem o governo federal. Qual é o problema que às vezes a gente se depara? A prefeitura tomou uma decisão, o governo do estado toma uma outra um pouco diferente, o governo federal tomou uma terceira diferente das outras duas. Vou dar aqui exemplo. O setor de bar e restaurante, pelo governo do estado, o decreto diz que eles poderiam funcionar com até 30% da sua capacidade. Já no decreto municipal aqui na cidade do Rio, diz que os bares e restaurantes só podem funcionar se for delivery. E aí, pela diferença que tem, é passível de entendimento que o decreto municipal é o que prevalece em cima do estadual, pela decisão de quem emite o alvará do estabelecimento. Agora, tem outros municípios que estão seguindo o decreto do estado e estão um pouco mais relaxados, vamos dizer assim. Então, eu sei que a gente se deparou com algumas ações, atitudes. A Câmara quase colocou para votar um projeto que é definir horários para funcionamento do supermercado. Aí, no momento que a gente não está podendo juntar e aglomerar muita gente, claro que os mercados já ficam mais ou menos cheios. Eu tenho percebido que muitos estão tomando as suas precauções para tentar manter uma distância nas filas. Os funcionários hoje estão com equipamentos de proteção e tudo mais. Só que naquele início, se você reduz o horário de funcionamento dos mercados, você ia aglomerar muito mais gente num espaço de tempo muito pequeno, assim, né? Infelizmente, a gente às vezes tem que lidar com essa situação. Eu lembro que eu te liguei no dia e falei, rapaz, estão botando um projeto aqui para votar que é uma loucura. Além de reduzir o horário de funcionamento dos mercados, estavam querendo colocar 3 horas por dia para atender só o idoso. Se a gente tem que deixar o idoso em casa, eu vou estimular o idoso a sair colocando ele que 3 horas do dia ele vai ter livremente ali o supermercado à disposição dele. Ainda queriam fazer por tamanho, o supermercado com até 50 metros quadrados, cabem tantas pessoas. O de 51 metros quadrados para cima, cabem X pessoas. Aí você pega o de 5 mil metros quadrados, aqueles supermercados mesmo número de gente que o mercadinho menor de 60 metros quadrados. Ou seja, felizmente, às vezes, os legisladores, na sua ânsia, no afã de querer fazer as coisas, não param para pensar exatamente no que é o melhor. Mas passamos, acho que, por cima disso. Sei que a prefeitura, o governo do estado também editaram alguns decretos que tiveram que ser mais ou menos ajustados. Como é que está essa relação hoje de vocês com as 3 esferas de governo, tanto com o federal, quanto com o estadual, quanto com o municipal? No municipal, eu lembro que a gente brigou para que ampliasse o horário da carga e descarga, para que facilitasse o abastecimento dos mercados e, consequentemente, o abastecimento das pessoas. O governo do estado tomou algumas decisões de fechamento, talvez de barreiras intermunicipais para dificultar. Como é que ficou essa história toda com relação a essas barreiras, talvez intermunicipais ou dentro do município, a relação com os governos, tanto com a prefeitura, o estado e o federal? Então, vou te responder antes, só dizer aqui para o pessoal, a Mari Fátima, Rosângela,
vou te explicar que você está muito exaltado aí, tá? A gente não é ladrão, não. Eu vou te dizer já o que a gente está fazendo. A Márcia Tavares, o Rubão, todo mundo tá perguntando aqui sobre preços, Aumento. tá? Eu vou falar sobre preço com muita tranquilidade com todos vocês já. Bodas, pneus, uma dúvida histórica que a população tem, que a gente está tendo, nesse momento, uma oportunidade ímpar de esclarecer. Então, respondendo a sua pergunta, o governo federal, ele sempre se posicionou sobre a abertura do comércio. Então, nunca foi problema para a gente. Eu tenho uma interface direta com o governo federal, sou vice-presidente da Associação Brasileira também, tenho uma interface direta lá. Não causou poucas interferências. Alguns projetos de lei lá da Câmara dos Vereadores, sim. Então, a gente entra com o Rodrigo Maia, que é aqui do Rio de Janeiro. Dos deputados lá, que você diz. Eu falei. Vereador. Não. Falou vereador, mas da mesma forma, porque eu não entendo, às vezes, o legislativo tentando atrapalhar a vida de um monte de gente. Vamos lá. Perdão. E aí que a gente teve alguns projetos lá, mas a gente tem lá o escritório em Brasília que cuidou daquilo. Não foram muitos, não. Aí o governo do estado, eu preciso também ser muito justo nesse momento, o secretário Lucas Tristão, de Desenvolvimento, muito preocupado com exatamente o funcionamento dos supermercados, porque, vejam, hoje o que sustenta a sociedade organizada, Rafael, com paz social, com distanciamento social, principalmente, são os 3 S: saúde, segurança e supermercado. Claro, quando eu falo supermercado, eu estou falando de toda a cadeia de abastecimento. O supermercado é a ponta final e é quem eu represento. Saúde e segurança, que o prefeito se preocupe, que o governador se preocupe, porque realmente, se tiver um saque generalizado, roubo de carga, se começar a aumentar muito, a paz social vai embora. Mas imagina se tiver desabastecimento agora, Rafael. Ninguém fica dentro de casa. Hoje, o alimento, ele tem a função de imunizar, para o vírus não se propagar ainda mais, confraternizar, tranquilizar e ter prazer. Por que não? A Páscoa aconteceu, foi uma Páscoa diferente, mas nós, supermercadistas, poderíamos optar: não, eu não vou ter o bacalhau. E aí, Rosângela, começa um pouquinho a responder o seu questionamento, dizendo que o bacalhau ele sofre importado, sofre o impacto do dólar. O dólar quase R$6. Você acha que o preço não vai aumentar? Vai aumentar, mas seguro. Pronto, já voltou. Então, veja, nenhum governante, Rafael, Voltei. Nenhum governante, nesse momento, quer ter sobre a sua cabeça a responsabilidade de não ter a população abastecida. Seria um caos social muito grande. Você participou desse discurso comigo. Então, países muito mais desenvolvidos sucumbiram ao abastecimento em um prazo muito menor do que a gente está aí com toda a população abastecida, Rosângela. Mais de 45 dias da pandemia, não faltou um produto nas nossas gôndolas. E garanto, ainda temos um lastro considerável, onde vocês vão ficar dentro de casa com muita tranquilidade em relação ao abastecimento. E quando interferem na nossa atividade, Rafael, você foi muito testemunha disso, é muito nefasto, porque romper esse pilar hoje é muito complicado. Então, veja, se eu restringo a minha loja a 30% da sua capacidade, vai ter aglomeração do lado de fora e vai ter saque. Todo tumulto gerado fora de loja, nós temos experiência. Nós sofremos com saque. E, cara, o primeiro saque que acontece bem sucedido já era uma onda de saque. Aí é desabastecimento. Então, a gente precisa preservar a paz social. Conseguimos uma interface muito boa com o Estado, Rafael, respondendo objetivamente a sua pergunta, através do governador Witzel e do secretário Lucas Tristão, e do vice-governador Cláudio Castro também.
O Cláudio Castro. Os três foram muito preocupados com a questão de deixar os supermercados funcionarem desde que não houvesse aglomeração. Isso foi um golaço. A história provou que era um golaço. A minha imensa dificuldade, Rafael, você está coberto de razão. São 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Foram 92 problemas diferentes para a gente resolver. Aliás, foram 92 fontes de problemas diferentes, porque teve município que criava mais de um problema. Então, veja, 3 horas na loja só para idosos. O idoso ia tomar contato com o nosso funcionário. A gente não rastreia o nosso funcionário. O idoso tem que ficar em casa, peça para um amigo, para um parente, para um vizinho, para um voluntário ou pelo delivery. Eu achataria o horário para atender a população. Nós estamos operando com até 20% menos de colaboradores nas nossas lojas, porque eles estão afastados, ou porque são do grupo de risco, ou porque apresentaram algum sintoma da gripe. E eu não me confundi, Rafael. Da gripe. O cara começa a espirrar, não tem nada a ver com Covid, são até 14 dias de atestado dentro de casa. Isso. Você acha que a gente tem condições de funcionar 24 horas? Não temos. Não tem gente para isso. Normal. Então, se você está incentivando os idosos a saírem de casa. Então, veja, Rafael, é uma cirurgia. Eu também não quero a minha loja aglomerada, porque senão vai pegar no meu funcionário, vai alastrar dentro da loja, eu não vou ter colaborador para abrir a loja. E a vida, nesse momento, é a coisa mais importante que tem. Então, veja, Rafa, nós passamos os primeiros 30 dias, acredite, eu sei que você acredita, mas eu quero que o público acredite, 30 dias só consertando problemas legislativos, interferências indevidas. O tempo provou que a gente estava coberto de razão, Rafael. Tudo que eu lhe disse, o tempo te mostrou que era verdadeiro. Porque olha as lojas aí funcionando, e eu garanto a você, em perfeitas condições e sem o vírus lá dentro. Ah, é um lugar seguro? A minha casa não é um lugar seguro, a sua casa não é um lugar seguro hoje. Mas é um lugar extremamente mais seguro do que a maioria. Então, veja, álcool em gel em tudo que é lugar, acrílico, máscara, isso tudo a gente foi aprendendo e foi fazendo. Vai na loja hoje. Desculpa aí. Desculpa, Oi, foi eu que tô... Vai para perto do teu roteador, se você ficar pertinho do sinal. Meu sinal tá com problema aqui. Só um minutinho. Entendi. Desculpa aí. Então, assim, Rafael, fica a lição que você sabe bem, que eu e você conversamos isso com todos lá naquele evento que fomos com o prefeito. Sempre que a gente está junto, a gente conversa sobre isso. Nunca façam uma legislação sem consultar o setor regulado. Não é pelo conteúdo da legislação, é pelo impacto que ela causa na operação. Pelo impacto econômico, pelo impacto operacional, pelo impacto social, que é o que nesse momento ameaça. Então, todos os líderes que estão nos escutando, jamais façam uma legislação sem escutar o setor regulado. Oi. Tá me ouvindo, Fábio? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá, para mim aqui que tá meio cortando. Só um minutinho para tentar arrumar meu lugar aqui. Tá. Acho que foi de novo agora aqui. Vem cá, você está percebendo também que a questão do isolamento social, cada vez mais as pessoas estão indo mais para a rua agora, parece que está todo mundo desesperado, não aguentando mais ficar em casa. E como é que está sendo impactado isso aí dentro do supermercado? Você já vi que está mais cheio ainda do que já estava? Não, a gente percebe na rua que as pessoas voltaram a andar muito mais nas ruas. E esse decreto do prefeito, que eu acho até acertado, que obriga todo mundo que estiver nas ruas, em espaços públicos, a usarem a máscara, mas talvez tenha, por outro lado, estimulado as pessoas a saírem com as máscaras, né? E a preocupação que se tem é porque a gente tem
visto lá os dados da Secretaria de Saúde com relação à oferta de leite. E hoje está num momento realmente bem crítico. Quem está precisando hoje do hospital público para ser internado com sintomas de Covid, se tem um problema respiratório, hoje está muito difícil conseguir arrumar o leite. Então vai chegar, vai ficar aguardando a regulação para ser transferido para um local que possa ter um atendimento adequado. Está num momento bem delicado. Talvez seja o pior, tá? Agora. Só que ao mesmo tempo, por estarmos tanto tempo já nessa questão do isolamento, assim, ninguém mais aguenta e está saindo, né? Então, como é que está sendo isso, o impacto no negócio mesmo lá do supermercado? Então, você disse que a princípio está mais ou menos a mesma coisa? Como é que está isso? Aumento de 2,2% no fluxo de clientes nas nossas lojas. Acho que dentro desse cenário é algo extremamente normal. Precisamos ter cuidado. A gente começa a ver as filas fora dos supermercados. Isso é muito ruim. Não esperava de ter isso, mas tem que ter, não tem jeito, não dá para aglomerar dentro. A Mari Fátima está perguntando, sim, os funcionários são obrigados a usar máscara, sim. Mas mesmo com máscara é preciso evitar a aglomeração dentro dos supermercados. Então, Rafael, esse decreto do prefeito, eu estou contigo, concordo. Acho que é um decreto acertado, mas que não pode servir como um passe livre para as pessoas saírem do distanciamento social. Eu peço muito que as pessoas continuem indo apenas uma pessoa por família ao supermercado. O supermercado não virou programa. A gente está vendo nas redes sociais, vou botar minha melhor roupa porque eu vou no supermercado. Não, ele não virou programa. Os idosos evitem ir, não levem crianças para os supermercados. Até hoje eu tenho visto, isso é um crime, não faça isso, por favor. O hábito da população mudou, então eles estão indo menos vezes ao supermercado, mas comprando mais itens. Isso não significa superestocagem. Peço também, não se superestoque. Os estoques estão absolutamente regularizados, mas compre uma quantidade um pouco maior só para você não ter que ir lá de novo. Então, veja, a gente tinha uma média de 9 itens vendidos por vez que o cliente vai, e agora passou a 12. Acho que é bem razoável, não é nada fora do controle. Mas se passar para 24, a gente começa a ter super estocagem. Super estocagem aumenta preço. Rosângela, já vou chegar lá. Vou pegar no seu pé agora, Rosângela. Mas vou explicar. A super estocagem gera aumento de preço, e o pior de tudo, né? A falta do produto para todo mundo, uma distribuição injusta, e isso seria um cenário bastante preocupante e desnecessário, porque, repito, 45 dias de pandemia, a gente tem toda a cadeia de abastecimento funcionando, os produtos chegando no nosso estoque e a gente trabalhando com estoques altíssimos. Não tem a mínima necessidade de correria para as lojas. Oi, voltei aí de novo, né? Eu vi aqui uma pergunta sobre a situação das máscaras. Se tem... que não adianta ter o decreto se você não vai ter algum tipo de controle. Então, realmente, é difícil, não é fácil fiscalizar. Vai no meio da consciência das pessoas, né, da consciência de cada um. Mas existe uma regulamentação, sim, para quem não estiver cumprindo, né? Até chegar a tal da multa. Sim, tem multa. A gente tem que coibir. Então, se vocês virem algum supermercado permitindo algum cliente entrar sem máscara, liga para o Disque Aglomeração ou liga para um 746, porque é o mesmo número. Liga para um 746, que o ramal é diferente lá. Depois ele te joga para um setor específico, denuncie. E muitos supermercados estão fazendo um negócio bem bacana, uma máscarazinha de papel ali. O cliente às vezes esquece, você entrega para ele ali na hora, descartável. Também pode ser. Nós não somos obrigados a fazer isso, mas acho que é uma gentileza, alguma coisa que alguns supermercados estão adotando. Eu acho uma iniciativa legal. Com relação
como é que tem, se você tem percebido bons, tanto municipal quanto estadual, com relação a essa coisa também do preço? Esqueci de perguntar antes. O Vamos pro PROCON, como é preço. que tá? Acho que no estado faz, se não me engano, o PROCON é ligado a desenvolvimento econômico, a Casa Civil. Não lembro agora. Casa Civil, Casa Civil. Vamos lá. Eles Vamos falar de preço, Rosângela. Nós não somos ladrões, Rosângela. Vai por mim. No final, você vai mandar uma mensagem aí concordando comigo. Olha só. O preço é muito simples de entender. Essa pecha que vem aos supermercados, primeiro ela vem da gente ser a ponta final. A gente é o elo entre toda a cadeia produtiva e o consumidor. Nós somos o tátil, o factível, onde você vê e onde você pode reclamar. Mas todo mundo entende que os preços eles vêm sendo formados desde lá o produtor até os insumos, as matérias-primas. As indústrias estão trabalhando 24 horas para que não haja desabastecimento, então isso encarece o custo. Os transportes estão mais caros, porque o dólar está mais caro. Os distribuidores precisam nos ajudar na tarefa de abastecimento. A lei da oferta e da procura, atenção, no mundo inteiro os produtos estão mais caros, porque há uma procura maior e as moedas estão se enfraquecendo de países subdesenvolvidos, principalmente, e as dos países mais desenvolvidos se fortalecendo. Isso tudo tem impacto. Não tem jeito. Agora, a cesta básica, Rafael, saiu na Globo agora. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A cesta básica está, em média, 1,19% mais caro. O feijão está mais caro? Tá. O leite está mais caro? Tá. Isso tudo saiu na pesquisa. Agora, ninguém fala dos produtos que estão mais baratos. Tem vários produtos que estão mais baratos. Então, Rosângela, qual é a dica que eu te dou? Substitua os produtos. Então, por exemplo, a batata baixou muito agora. Então, você pode trocar o arroz, que está mais caro, pela batata. E por aí vai. Não tem punição maior para o fornecedor que aumenta preços ou o supermercado que aumenta do que você deixar de comprar e substituir. Agora, veja. Nada disso do que eu estou falando justifica os aumentos abusivos de preço. E é aí que você entra, Rosângela, denunciando ao PROCON estadual, que é um órgão muito atuante aqui, e o PROCON municipal, que também atua bastante. E as multas são caríssimas. A gente tem multas de 50, 100 mil reais, que absolutamente não compensam nenhum abuso de preço, garanto-lhes. Vejam, o aumento de alguns produtos vai ser justificado por safra, por entre-safra. O tomate a gente viu, lembra que o tomate virou a lobo ouro ali, há uns 6 meses, que não tinha tomate no mercado. O preço sobe. E o supermercado, ele repassa isso, é isso que é preciso entender. Então, é preciso que se abra uma investigação em toda a cadeia de abastecimento. E o PROCON, descansem, o PROCON estadual já fez isso. Para entender, há abuso no preço. O preço está muito alto. Está alto ou ele apenas elevou? São 3 níveis diferentes. O preço alto e o muito alto tem que ser coibido. Agora, um aumento é justificado por conta de todos esses fatores que eu já te disse, que impactam qualquer economia do mundo, não é aqui, nesse momento vai acontecer e é lícito, é natural. Então, recapitulando, qualquer abuso de preço, contacte o PROCON estadual, o PROCON municipal, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos eles têm um órgão de proteção e defesa do consumidor.
A Câmara Municipal tem, não tem, Rafa? Lá tem a Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor lá também, com certeza. Então, meus amigos, entendam, o supermercado ele repassa preço. Muito dificilmente a gente coloca preço nas mercadorias. A Mari Fátima está dizendo do ovo. O ovo aumentou. Por quê? Porque a galinha não coloca 2 ovos só porque a gente está por dia, só porque a gente está em pandemia. Então, essa lei da oferta e da procura, ela faz com que os preços no mundo inteiro aumentem. O que não pode, minha amiga, é extrapolar, é aumentar abusivamente, injustificadamente. Ó, ela está falando aqui, ó, que os preços baixaram de R$20, agora 30 ovos eram R$20, agora passou para 14. É mais ou menos isso. O mercado vai ajustando. Se o ovo está caro, vamos para o frango. Se o frango está caro, vamos para a carne. Se a carne está... Vamos procurar outras proteínas. É assim que o mercado gira. Entendi. É aquela história da lei do mercado, né? A demanda que vai fazer se um produto vai ficar um pouco mais caro, o outro que é menos procurado um pouco mais barato, por aí vai. Então, tem certas coisas que fogem um pouco do alcance, mas, como você falou, a gente tem que ficar de olho, o consumidor tem que ficar de olho para qualquer sinalização de algum aumento muito acima que a gente possa sinalizar ali para os órgãos de controle para que atuem. Ó, né? A Rosângela deve ser a sua eleitora mais exigente. Ela já botou aqui, ó. E o alho aumentou por quê? O alho é safra, entre safra e dólar também. O alho é todo importado, Rosângela. O dólar nesse preço, me ajuda, Rosângela. Meu travou de novo, vamos lá. Bom, gente, eu vou agora é o seguinte, Fábio. A gente tá passando. Ela concordou, Rafa, desculpa, eu tô me divertindo com a Rosângela. Um beijo, minha amiga. Ela botou, sou mesmo, tá certo, é isso mesmo. Você tá coberta de razão, tá? Espero que eu tenha esclarecido sua dúvida pra você não chamar a gente de ladrão de novo. Mas com todo carinho, com todo respeito, é uma realidade. E a verdade, ela precisa ser dita, tá, minha amiga? Substitui os produtos e denuncia se você vir qualquer aumento abusivo. Fala, meu irmão querido, te interrompi, desculpa. Nada, não. Agora é o seguinte, cara, todo mundo para de comprar alho. Se todo mundo para de comprar alho, aí diminui de preço e a gente vai comprar outras coisas. Olha o volta Caio a comprar aqui, ó, de novo, pô. O Caio Barbosa botou aqui, o alho tá sinistro. Melhor a gente trocar um pouquinho esse alho, tá dando certo não. Eu particularmente não gosto muito mesmo, então aqui ainda não senti muito no bolso não. Mas é isso, meu amigo. Além de tudo isso que está acontecendo, a gente ainda tem que lidar agora com a tal da crise política. É o Bolsonaro tirando o Moro saindo do Bolsonaro, e agora começa a confusão toda aí. Espero que essas coisas não interfiram diretamente nas ações que têm que ser colocadas, as ações de Estado que a gente fala, para que os governos não atrapalhem, né? A gente espera que os governos continuem ajudando, cada um na sua esfera, mas fazendo e tomando as decisões que sejam as mais acertadas, para a gente conseguir superar esse momento, que com certeza é um dos mais difíceis das nossas vidas. Outras gerações talvez tenham passado por outros problemas, né, por guerras que nós não passamos, mas essa guerra invisível caiu para a gente. E a gente aqui que precisa agora saber lidar com isso. Então, a assunção de líderes que possam realmente ajudar a gente a nortear os caminhos com ações que sejam as mais corretas, esse equilíbrio que se tem que ter entre... A gente sabe que tem que valorizar a vida e a saúde, e ao mesmo tempo, como é que você também não destrói tudo economicamente, esse equilíbrio das ações para conseguir dosar essa balança não é fácil, é bem complicado, bem difícil. E a gente está aqui para cumprir nosso papel. Todo dia eu fico no telefone por muito tempo. O meu telefone até tem uma bateria boa que dura bem. Até há pouco tempo, antes disso tudo começar, eu carregava meu telefone uma vez por dia e conseguia quase que o dia todo com ele. Agora eu tenho que ficar carregando 2, 3 vezes por dia, porque eu o tempo inteiro falando, me comunicando com os outros, pegando notícias, né, que são importantes repassar. E as pessoas estão informadas. Eu estou usando muito o meu mandato para conseguir informar as pessoas do que está acontecendo no dia a dia.
dessas reuniões que a gente faz, das decisões que são tomadas, a gente precisa informar as pessoas e ajudar a orientar, que às vezes as pessoas não têm onde saber, né? Vê pela TV, ouve pelo rádio, mas às vezes não sabe no bastidor lá qual é a realidade, tá aqui para tentar ajudar a mostrar esses caminhos, dar esses caminhos, né? Irmão, no mais, acho que é isso. A gente está aqui para tentar se agradecer, acompanhar o teu trabalho de todos os mercadistas, que a gente espera que vocês consigam continuar levando bem esse momento, abastecendo as cidades todas, fazendo com que as pessoas possam ter acesso aos insumos, porque é disso que a gente está precisando nesse momento, né? Dessa bela atuação que vocês estão conseguindo colocar desde o início. Você não deu as entrevistas à toa, você conseguiu sair muito bem nas entrevistas, está saindo um belo de um garoto pagando. Deixa eu te falar, meu irmão querido, eu tenho a Rosângela já mandou beijo aqui, beijo, minha amiga, para ficar um amigo, viu? Me segue lá, fabioqueiroz.acerge, pra gente trocar ideia de vez em quando, minha amiga. E você não é chata, não, você é exigente, você tá certo. Rafa, o que acontece? É um momento muito delicado. A gente precisa ter liderança e responsabilidade. Propósito acima de tudo. Não é brincadeira. Abastecer 18 milhões de pessoas aqui no Rio e 200 milhões de pessoas, porque eu sou vice-presidente da Associação Brasileira também, não é nada fácil. Repito, são 3 pilares que sustentam a sociedade organizada hoje: saúde, segurança e supermercado. Então, o presidente, o governador, os prefeitos, eles têm a sorte de contar com com uma cadeia de abastecimento competentíssima. E é isso que está acontecendo. O Sérgio Duarte da Fijan está aqui com a gente, que eu estou vendo as mensagens dele aqui. Participa dessa cadeia de abastecimento, fez a live com você maravilhosa, um cara esclarecidíssimo. E assim, é muito orgulho fazer parte disso tudo. Agora, eu não posso deixar de citar a sua atuação como vereador verdadeiramente. Se eu tivesse mais políticos me ajudando como eu tenho você, a nossa tarefa seria de criar. Acreditem, meus amigos, nós deixamos de fazer muitas ações positivas, muitas ações para ou não mergulhar mais na crise ou sair mais rápido dela, por conta de inúmeras intromissões legislativas e ou governamentais no nosso setor, o único, ou melhor dizendo, um dos pouquíssimos que estão funcionando plenamente, com 100% de eficácia. A gente poderia criar, por exemplo, ações para que a gente pudesse angariar mais cestas básicas para doar. O número que nós doamos não era o ideal, mas foi o que deu para fazer. Então, a gente precisa muito agora entender que a gente não suporta mais isso por muito tempo. Então, a gente tem que colaborar todo mundo. Não adianta também só... A crise econômica, Rafael, já está impactando os supermercados. Nós já tivemos queda no nosso faturamento. Então, é uma maratona. Nós precisamos nos preparar para ela. Se organizem, planejem, porque a sociedade mais organizada é que vai vencer essa guerra. Não é que tiver mais médicos, não é que tiver mais supermercados abertos, é que tiver mais células interligadas, fazendo um funcionamento harmônico de transporte, de telecomunicações, de abastecimento, de sistema econômico financeiro e por aí vai. Então, eu quero agradecer muito. Se alguém tiver alguma pergunta aí, Rafael, se você tiver tempo, eu estou muito contente de estar aqui. Tenho o maior prazer em responder vocês todos aí, se o Rafael deixar. Mas eu quero dizer a esse público do Rafael: o Rafael sofreu comigo. O Rafael ajudou muito. Vocês não têm ideia de quando foi decretado aqui 30% da capacidade de
de funcionamento dos supermercados e 3 horas para idosos. E a gente conseguiu reverter isso em menos de 24 horas. Isso foi muito importante, a atuação do Rafael. Sabe por quê? Porque ele escutou. E ele entendeu as consequências. Falou, pô, cara, nesse momento, mexer com o supermercado, pô, tá funcionando. Agora, isso não significa que a gente é imune. Nós temos, sim, que ser fiscalizados. Nós temos que botar as máscaras lá dentro, o álcool em gel, os acrílicos. O Brasil nunca viveu uma grande praga, nunca viveu uma grande peste, nunca viveu uma grande guerra. A pandemia nos ensinou isso e a gente foi aprendendo. Só que agora estamos com 45 dias disso já. Agora vamos fazer ações positivas. Porque se proteger, a gente já se protegeu muito, tá? E é isso mesmo, Márcio. O Rafael é acessível e participante? Sim, concordo. Só o Guedes dizendo que ele é um excelente vereador. É mesmo. Ele, para ser excelente, ele tem que piorar muito. Para ele melhorar, ele tem que são amigos, botar a aí fica camisa do suspeito, né? Flamengo. Quando é amigo, é suspeito. Ele tem que botar a camisa do Flamengo. No outro dia teve uma live, ele e o Sérgio da Fijão, a única live do mundo que contou com 2 botafoguenses, 100% de botafoguenses. Nunca mais vai acontecer isso. Esse fenômeno, é tipo um eclipse lunar. Só acontece uma vez a cada 100 anos. É isso, meu amigo. Bom, a gente sabe que o Instagram ele corta quando dá 1 hora de live, né? Pô, já tem 1 hora? Não é possível. A gente vai chegar ao nosso final. Eu espero que a próxima live a gente faça. Gosta de uma música também? Bem, eu já fui músico, já tive banda, já toquei, né? Já fui baixista de banda. A gente possa fazer uma próxima para tocar um som depois que essa pandemia toda passar, pô. Peguei fácil. Tô com a saudade de tocar, que tu não tem ideia. Tá bom? Um dos meus ótimo. flamenguistas preferidos, você, tá? Fica tranquilo aí. Obrigado. Outra coisa. Não, obrigado. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Se precisar daqui, a gente vai tocando o barco aí. Valeu? Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, meu irmão. Boa noite aí, cara. Tchau. Boa semana. Noite, irmão. Abraço. Você também. Tchau. Valeu, galera. Papo bom aí com o Fábio para a gente entender um pouquinho das estratégias do setor dos supermercados em relação a essa pandemia. E é isso. Espero que tenha sido esclarecedor. E no que precisar, nosso gabinete, nosso mandato está sempre à disposição. Então, hoje a gente fecha com o Fábio, mais 8h30. Daqui a pouco tem mais uma que a gente vai fazer com o Conte Bittencourt, o nosso presidente estadual do Partido aqui no Rio de Janeiro. Aí já é mais para falar da conjuntura política, tudo que está acontecendo. Vai ser bem importante também para que todos assistam esse bate-papo. Beleza? Agradeço a presença. Espero vocês daqui a pouco às 20h30 também. Valeu, obrigado. Até já.